Os estudos mostram que 60% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. E o que inflaciona esses números é a falta de conhecimento. A verdade é que o mercado é dinâmico. E o que dava certo há 2 anos atrás, hoje já não dá mais. Estar atento às mudanças de mercado não só faz com que sua empresa prospere, mas também que ela sobreviva. A Zayo surge com um objetivo muito claro: alavancar empresas através de estratégias digitais. Conhecer os números da sua empresa trará discernimento para encontrar as oportunidades, alocar bem os recursos e escalar os investimentos nos momentos oportunos. Conecte-se com quem entende, conecte-se com a Zayo. Explore as oportunidades, viva este universo. Afinal, a empresa que não vende, quebra. Estamos ao vivo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZayoCast. Faz tempo que a gente não fazia um ao vivo, hein? Poxa, cara, que saudade, aquele frio na barriga. É isso aí. Como se fosse um jornal nacional, né? Isso, é no mesmo nível. Pessoal, nós estamos com 2 convidados aqui que eu já vou chamar de amigos. Estamos muito honrados pela presença de vocês. Mas antes da gente pedir para os nossos convidados se apresentarem, nós temos alguns recados, né? E bora para mais um, né? Bora para mais uma, galera. O recadinho que eu tenho para você é muito importante, tá? O meu recado é para a empresa que quer alavancar as vendas, né? Vender todos os dias. A Zayo é uma assessoria de marketing completa que já fez centenas de empresas venderem todos os dias através dessa internet. Da internet. Se você quer esse feito tão importante, aqui a gente tem um QR Code. Escaneando esse QR Code, você vai ser direcionado para um site ali, o nosso site. Preenchendo alguns dados ali, a gente já consegue mandar o nosso time comercial para a gente ter um papo bem interessante, entender bem o seu negócio e mostrar de que forma a Zayo pode contribuir para o sucesso do seu negócio. Afinal, a empresa que não vende, quebra. É isso aí, né? Caramba, a gente tá ensaiadinho, né? Pessoal, não esqueçam também de curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa continuar trazendo convidados ilustres, para que eles deem moral para nós, né? Porque se tem curtida, comentário, compartilhamento, a nossa meta é chegar a 1 milhão de seguidores. Desde a vez que tu veio aqui, a gente ainda tá com essa meta, a gente tá reprojetando ela, sabe? Todo mês a gente bota e reprojeta. A previsão é 2037 agora. 2037. Falta 900 e muito ainda, sabe? Mas a gente tem fé. O pessoal se inscreve aí. Também nos acompanha nas redes sociais, @ZayoDigital e @ZayoCast. A gente fez 2 Instagram para complicar mesmo, porque fácil, nada é fácil, né? Não seria agora também. Mas, pessoal, indo agora para o nosso tema, a gente já fez até um micro podcast antes de começar esse, né? Massa demais. Normalmente assim é bom, né? Muito bom. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, fazerem um resumo de quem vocês são, para quem não conhece vocês, começando pelo Guilherme. Comigo hoje? Bom, prazer. Bom, prazer estar aqui, né? Prazer é nosso. A sede de vocês, né? A gente já veio aqui algumas vezes, né? Já é parceiro, né? O escritório aí da Zayo, a Zayo do escritório, né? Então a gente tem essa rede de parceria aí. E, bom, para me apresentar, meu nome é Guilherme Sapelli, né? Sou sócio da Mais Sapelli Advogados, advogado da área empresarial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas toda a parte empresarial, né? Das empresas, né? Principalmente a parte societária e de investimentos, é a área que eu atuo no escritório, né? Mas não somente isso. Então, acho que depois, no decorrer da conversa, a gente vai abrindo ali e vai falando sobre isso, né? Mas, então, agradecer a Deus aqui pela nossa conversa. A gente estava falando, né, um mini podcast antes, a gente saiu da igreja para a sociedade, para a rede de parceiros, né? A gente já estava falando sobre tudo aqui. Mas é um prazer estar com vocês aí e vamos lá. Prazer é nosso. Obrigado pela presença, né? Brunão? Então, pessoal, satisfação novamente estar aqui com vocês também. Para mim, eu fico muito grato e feliz pelo convite aí. Vocês sabem que admiro o trabalho que vocês fazem, admiro o crescimento que vocês têm, admiro a forma que vocês lidam com os negócios e por isso que é tão bom tê-los como parceiros e, como você falou, Luiz, como amigos. Então, satisfação estar aqui novamente. Me chamo Bruno. Bruno Mais, sou advogado também empresarial, sou sócio do escritório Mais Sapelli e onde atuamos no ramo empresarial, assessorando empresas nas diversas demandas e nas diversas áreas que elas precisam de assessoria jurídica. Então, prazer. Perfeito. Pessoal, ao longo do nosso episódio aqui, vocês vão entender o impacto que o trabalho desses caras tem em qualquer negócio. Eu falo isso com propriedade, né? Acho que falo pelo Gustavo também. Com certeza. Desde que a gente
virou cliente de vocês também, nós somos parceiros mútuos aqui, isso tem transformado muito, principalmente do nível de maturidade que nós estamos agora. Tem coisas que nós já deveríamos ter feito, tem coisas que nós vamos fazer, e com uma assessoria certa, muitas vezes a gente acaba deixando algumas coisas para depois, achando que não é necessário agora, que não é um time certo, e tu acaba tendo uns juros daquilo lá na frente, né? Eu acho que a gente conseguiu se conectar com vocês num tempo bem certo, e vocês estão ajudando muito a gente, muito obrigado por isso. Mas antes da gente ir para esse caminho, que a gente vai alongar muito nisso, queria saber um pouquinho sobre a história de vocês, assim, como é que vocês se conheceram? Porque da outra vez que o Bruno veio aqui, ele contou um pouco da jornada dele até a... Vamos ver se bate agora as histórias. Vamos ver se é verdade tudo que ele falou. Vamos ver se vocês combinaram a resposta, né? Mas se eu assisti o episódio, né? Esse é um ponto, né? Vamos ver se ele tá engajado, né? O sócio que acompanha, né? Mas se vocês puderem contar, não sei quem gostaria de começar, um pouquinho de como vocês se conheceram até fundar a Mais Sapele. Assim, depois... Se eu for esquecer de alguma Sim, coisa, tu vai lembrando, né? Se distorcer um pouco da realidade, porque faz tempo já, na verdade. E até né? porque são pontos de vista diferentes, né? A gente sempre discute aqui também. Eu lembro de algumas coisas, o Gustavo lembra de outras, e a gente vai complementando. Assim, a gente se conhece, na verdade, desde o ensino médio. Né? Se for pegar as amizades, né, de Blumenau, de região aqui, a nossa região, a gente se conhece muito, né? Desde Blumenau, Gaspar, até Ilhota, Balneário Camboriú, e aí nessa região toda aqui, né? Então, a gente sempre teve um ciclo de amizade muito parecido, né? Então, eu e o Bruno, a gente se conhece desse ciclo de amizade que vem há mais de 10 anos, né? Mas o primeiro contato, assim, que eu me recordo com vistas, assim, a realizar alguma coisa profissional foi em 2019, se eu não me engano. Eu era estagiário ainda de um escritório em Blumenau, né? Estava me formando na faculdade. O Bruno já era advogado, né? Já atuava na área ali com a tua família, né? Inclusive, Isso. Mas tinha a carteira dele de clientes, né? E a gente sentou para tomar um café, né? E na época eu já tinha essa visão de querer ter um escritório da área empresarial, né? Após a faculdade, eu queria ter o meu escritório, né? Eu sempre tive esse sonho de poder, assim, né? Daquele sonho bem clichê de aluno de faculdade de Direito, né? De poder ter a minha sala, a minha mesa, usar o meu terno, sabe? Aquele negócio, assim, que é o sonho, né? Aquilo que a gente via, assim, dos sócios dos escritórios, né? E tudo mais, né? Então, a gente tomou um café, eu falei dessa pretensão, o Bruno também já atendia alguns clientes, né? E aí ficou por isso, né? Até porque eu não era formado ainda, então isso foi em 2019, né? Passaram um certo tempo, eu me formei, eu também acabei criando a minha carteira de clientes, né? Sempre pessoas jurídicas ali, né? Atendendo empresas, né? Muito focado na área de inovação e mercado financeiro, que é a área que eu me especializei. E chegou um determinado momento que eu não conseguia mais atender meus clientes sozinho. A demanda era grande, eu não morava no Brasil na época, então atendia muito, meu trabalho sempre foi muito online, virtual, né? E eu precisava de uma estrutura a mais para que, de fato, eu pudesse continuar com a qualidade de atendimento, eu pudesse ter mais braços ali para isso, né? E o Bruno também, na época, acho que na mesma situação, né? O Bruno no Brasil também, mas também com uma carteira de clientes crescendo, com também a mesma situação que eu, né? Sem quase braços ali para poder tomar conta da demanda, né? E aí foi, acho que em 2021, né? 2021 a gente sentou novamente, conversou, né? Expôs toda a situação ali dessa carteira de clientes, do que estava acontecendo, e a gente decidiu, então, dar um passo, né? E, de fato, virar sócios, né? E criar a Mais Sapele Advogados, né? Nesse período, a gente, no começo, utilizou mais a marca do escritório que ele já atuava antes, né, que é a marca da família dele, né? Então, a gente sempre diz assim, o escritório ele tem 3 anos, né, mas a marca Mais Sapele ela veio depois, né? Depois, praticamente, de uma validação de negócio, né, que é o que a gente fala muito para o empreendedor, né, validar o negócio dele. A gente também passou por um período de validação, né? Tanto nós como sócios, trazendo mais pessoas para a sociedade, contratação de pessoas, até que a gente, de fato, deu um passo a mais na estrutura e criou, de fato, a Mais Sapele Advogados, né? E depois veio a sede nova e aí pessoas novas vieram para dentro do escritório, né? E hoje o escritório é um escritório de advocacia, no qual somos sócios, temos a nossa carteira de cliente,
e buscando aí crescimento, né, e todos os desafios do empreendimento, né, que a gente sabe como é que é ser empreendedor no Brasil, empreendedor e prestador de serviço, né, que é o que a gente se encaixa, né. Enfim, acho que é mais ou menos isso, né. Sim, isso mesmo. Inclusive, você comentou do café, é o que me veio à mente e eu ia comentar. Eu nunca me esqueço. Uma vez eu estava recém-advogando, eu acho que de fato com a carteira da OAB, eram uns 3 anos, 2 a 3 anos eu estava advogando. Então, eu tinha passado ali por 1 ano e meio muito difícil na advocacia e eu já estava ali em mais 1 ano já um pouco mais, vamos dizer, mais esperançoso, porque já estava começando a conquistar meus clientes, já estava começando a ter uma indicação, e daí você era estagiário e me chamou para tomar um café. E a gente foi no café pô, tu tirou muitas dúvidas comigo, assim, né? Pô, como que faz isso? Como que pega cliente? Como que eu abro meu escritório? Tipo, eu achei o Guilherme muito interessado, sabe? Isso me chamou muito a atenção. E como nós tínhamos visões muito semelhantes de, pô, pegar e ir para cima, não ficar atrás da cortina, ficar atrás de um outro escritório de advocacia. Então, então aquilo tudo me chamou muito a atenção. Nós tivemos uma conversa, eu compartilhei tudo que eu pude com o Guilherme, eu sempre tive muita vontade de compartilhar. Eu não podia achar um advogado que tinha recém começado, eu tinha vontade de compartilhar as dores que eu tive e como que eu fiz para tentar sair daquilo ali, entende? Que uma delas que eu sempre conto é a questão do Jus Brasil. Eu mandava mensagem para as pessoas que tinham alguma dor ali, até conquistar um cliente depois de 100 mensagens. Então a gente tinha muita sede, muita vontade. Eu percebi que o Guilherme tinha isso também. Mas nós tivemos aquela conversa e ficou na minha cabeça, pô, cara, esse cara seria alguém interessante se um dia eu quisesse constituir uma sociedade, porque eu sempre tive isso em mente também. Eu sempre acho que o negócio é dividir para somar, né? Então, eu sempre tive essa vontade, porque querendo ou não, uma empresa, quando elas nos procuram advogados, elas têm muitas vezes diversas dores e diversas oportunidades. E eu acredito que um advogado por si só ele não consiga abraçar todas essas oportunidades, essas dores da empresa, todas esses braços que a empresa precisa de uma assessoria. Então, tendo mais pessoas contigo, mais pessoas especialistas em determinadas áreas, eu acho que a gente só tem a somar e entregar um serviço de qualidade, que era aquilo que estávamos conversando antes, né, Luiz? De um ecossistema onde a gente consegue estar indicando parceiros, indicando clientes, né? Então, a gente também pensava dessa forma internamente no escritório, eu pensava. Então, o Guilherme, desde aquela época, foi alguém que eu já cogitava, assim como outros colaboradores que foi dessa forma também, né, Guilherme? A gente conheceu em eventos e a gente pensava, cara, esse cara um dia serve para talvez trabalhar conosco e veio ocorrer de um tempo depois vir a trabalhar conosco. Então a gente atrai esse tipo de pessoa, isso é engraçado. Então aquilo me marcou. O Guilherme foi para Portugal, a gente trocava algumas figurinhas e começou que a tua demanda estava grande, tinha alguns clientes fixos aqui no Brasil. Eu comecei a te ajudar em alguns atendimentos, né? Uhum. E daí até que chegou um determinado momento, a gente estava com alguns clientes em comum e a gente pensou, cara, o próximo passo eu acho que é uma sociedade, a gente tá validando o negócio aí. Só que, lógico, de cara a gente não foi para uma nova estrutura, a gente começou dentro do escritório da minha família a atuar com os nossos clientes, até que em determinado momento a gente foi para nossa sede de fato e criou a nossa marca de fato. Legal. Inclusive, o escritório deles é fantástico. Lindo, lindo. Parabéns. A gente foi lá aquele dia e muita coisa para fazer ainda, né? Sempre. Mas esse que é o gostoso, assim, do negócio, né? Não é fácil, né? Eu acho que para todo mundo que consome conteúdo de empreendedorismo, né? E advogados, assim, a educação, ela não te ensina a empreender, né? E a gente só vai aprender fato na prática, né? E não é fácil. Então, assim, a gente tem que comemorar os passos dados, né? Acho que isso é fato, né? Mas tem bastante coisa ainda para ser feito, tanto espaço físico quanto virtual, né? E posicionamento. Por isso que a gente está com vocês também, né? Porque era uma das nossas dores e ainda né? Esse posicionamento online, né? E como fazer isso e como encontrar esse canal de venda, né? Que por mais que a gente advoga, né? E advogado é um escritório de advocacia, hoje
estar online é essencial, né? Independente do que tu vende, se tu não vende, tu quebra. Exato. Independente do que é, né, E cara? a gente sempre teve essa visão, na verdade, né? E até isso é difícil no começo, porque a gente não está acostumado a estar online, né? A botar a cara ali, a fazer um vídeo, a gravar um vídeo. Eu lembro que eu gravava um vídeo, eu não sabia nem fazer corte ainda, né? Nos vídeos, eu gravava direto. Então eu gravava um vídeo de um assunto lá que ia demorar 10 minutos, aí eu ia gravando, né? Aí eu errava um negócio no meio do caminho, eu começava tudo de novo, porque eu não sabia editar ainda, né? E eu gravava 10, 20 vezes o mesmo vídeo, cara. Então até tu conseguir, de fato, se soltar, né? E gravar um vídeo, um conteúdo. E, cara, hoje, assim, se for entrar no meu Instagram ali, tem conteúdo, né? Eu tô produzindo mais agora. Mas nem sempre é o melhor, nem sempre é o melhor dia, nem sempre é o melhor momento ou a melhor fala. Mas, cara, de fato, tu tem que estar online. Nunca é. Esse é o ponto. Se a gente esperar para fazer as coisas sempre no melhor momento. E uma coisa que eu achei legal, porque eu vejo muito isso comigo e com o Gustavo, é essa sintonia que vocês têm, né? Acho que começa. Porque tu não vai fazer sociedade, ou pelo menos não deveria, com alguém que tu não tem conexão, com alguém que tu não confia, com alguém que não é bem visto. Alguém, porque vocês tiveram já uma conexão desde o ensino médio, por amigos do ciclo em comum, de amizade, e tudo mais. né? Uhum. Então, sim, se as pessoas não falam bem, se as pessoas não confiam, isso já vai te afastando, né, de uma sociedade com uma pessoa como essa, por exemplo. Então, para vocês se conectarem, porque, cara, realmente vocês se validaram ao longo do tempo um pro outro, ganharam confiança e entenderam que era complementar, né? Porque cada um fazia ali uma parte complementar ao outro. Mas além disso, teve a questão da coragem, né? Porque empreender, não sei se é a questão de brasileiro também, mas a gente é muito, cara, coragem de ir lá e fazer. Só que isso, isso te dá a atração. Cara, vou montar um negócio, vou empreender, vou tentar algo aqui. Legal, é interessante, é importante, mas não é o todo. Acho que o todo eu preciso buscar conhecimento ao longo do tempo, que a vontade eu tenho, mas se eu não buscar conhecimento, eu não consigo chegar onde eu quero chegar. Por que eu tô falando isso? A área de vocês, até eu e o Gustavo, a gente estava comentando sobre isso essa semana passada. Muitas coisas que a gente faz aqui na Zayo, para a maioria dos outros segmentos, é como se fosse algo disruptivo. Uhum. Mas para a área de marketing, é o beabá, sinceramente. Por exemplo, cara, tem um monte de empresas que fazem podcasts, eventos, que produzem conteúdos, que falam sobre X, sobre Y. As referências muitas vezes são as mesmas. É muito uma bolha que tem um método de fazer, como qualquer outro nicho, né? Uhum. As referências dos advogados provavelmente são as mesmas também e tal. Mas a forma como a gente faz hoje, que, cara, tem muita coisa que a gente coloca a mão na massa, a maioria dos outros segmentos não fazem tanto. Quando a gente olha para alguns segmentos, uns segmentos que eles têm um comportamento um pouco mais retrógrado, sabe? Mais low profile, mais afastado. Eu não sei se a advocacia é um pouco assim, eu acho que é. Mas também, por exemplo, uma contabilidade também, normalmente são negócios mais tradicionais, mais, talvez, engessadinhos ali e tal. Não são todos, mas é a maioria, talvez. E o nosso segmento, ele é completamente diferente. Né? Competitivo. Muito nesse aspecto, né? Exato. Então, tudo que a gente faz aqui, por exemplo, se a gente canalizasse isso numa contabilidade, por exemplo, cara, seria diferente. Tu fazer podcast, tu fazer evento, tu fazer publicações, tu fazer uma série de coisas. A maioria não faz. Então, a gente precisou buscar esse conhecimento, a gente precisou ter essa vontade, ter as referências certas para fazer. O que eu vejo? A maioria dos negócios começam como dá. Começa com a coragem. Aquela vontade de empreender, se conectamos, achei um sócio que é tão louco quanto eu, então vamos fazer a coisa acontecer. E aí tu vai por linha de prioridades, ou pelas coisas que tu acha que é prioridade. Justo. Tu tem que abrir um CNPJ, principalmente por isso, né? As coisas que a gente acha que são prioridades. Então, assim, cara, registrar marca, eu não vou gastar isso agora, né? Eu tenho que pagar o aluguel ali, eu nem validei meu negócio ainda, eu nem sei se ele tem demanda, mas eu já tô colocando algumas prioridades dentro do meu entendimento. E ao longo do tempo, por isso que é necessário, além da vontade, a busca do conhecimento, porque eu preciso ir me ajustando, eu preciso ir corrigindo aqueles erros, aqueles passivos que eu gerei para frente. O que vocês entendem na área de vocês, que é o que a gente aprendeu muito com vocês, as implicações dessa parte de sociedade, essa parte jurídica, essa parte de marca, que as empresas deveriam fazer, e o fato delas não fazerem, quais são as consequências disso e também quais são as formas de corrigir isso ao longo do tempo.
uma pergunta meio ampla, mas eu acho que para criar esse começo, porque foi muito do que a gente viveu. A gente também criou as linhas de prioridades que a gente acreditava lá atrás. Só que na medida que a gente foi se conectando com pessoas como vocês, como outras pessoas, a gente, cara, pô, isso aqui é importante. Caraca, como é que a gente não deu importância pra isso lá atrás? Né? Como é que quando tu faz um acordo de cotistas, um memorando de entendimento, caraca, pô, tem assuntos... Mas esses assuntos deviam ser tratados lá no começo. Aí agora a gente tem que... Cara, vamos enfrentar, vamos resolver, mas eu acho que o pessoal evita um pouco, também acho que nunca... tu é pessimista. Tu é pessimista, tu quer fazer acordo, pô, não vai acontecer nada. Então tem uma questão também mais emocional, não tão lógica envolvida, né, tal. Eu vou começar assim, Porque pergunta ampla do caramba. Desculpa, a pergunta levou 5 minutos. A resposta deve demorar uma hora. Eu vou por prioridade, assim, acho que eu vou no elemento principal da causa, que é até a cultura do brasileiro, né? O brasileiro, de fato, ele vai muito para cima, né? Vai para cima e eu vou fazer acontecer e eu tenho que dar certo. Só que o brasileiro, ao mesmo tempo, quando ele vai abrir uma sociedade, né? Ele vai encontra o sócio ali, ele fala muito até às vezes ele é muito otimista, né? Então ele faz aquelas contas de padeiro, né? Não, em um ano a gente vai estar faturando X porque tem esse mercado aqui, né? Só que ele não é acostumado a de fato sentar e conversar, né? Do que pode dar errado, né? Ele não senta e fala sobre tributo, ele não fala sobre responsabilidades, ele não fala sobre riscos trabalhistas, ele não fala sobre precisar de financiamento ao longo da jornada, ele não fala sobre se o projeto der errado, o que a gente pode fazer, né? Então, são alinhamentos básicos. Ele não fala sobre a vida pessoal dele. Então, por exemplo, muita gente não conhece a vida pessoal do seu sócio. Ele não sabe se o cara está bem com a esposa, se ele é casado, de fato, né? Se tem algum risco ali naquele relacionamento, como que é o patrimônio do teu sócio, né? Muitas vezes não sabe nem se o sócio tem outra empresa, nem se o sócio tem processo civil, trabalhista, tributário. Então, o brasileiro ele não conversa com o sócio dele. E a gente tem que lembrar que a sociedade que é mais aberta no Brasil é a sociedade limitada, né? E a sociedade limitada, eu não quero entrar muito em termos técnicos, mas a gente até pode entrar depois, se for necessário. Ela é uma sociedade de relacionamento entre sócios. O objetivo é o relacionamento dos sócios em um objetivo comum da sociedade, né? Diferente de outros tipos de sociedade, como, por exemplo, a sociedade anônima, né? Que todo mundo, para quem não conhece, é aquelas sociedades que estão lá na B3, né? Que são sociedades... Esse tipo societário, ele é uma sociedade que pouco importa os sócios, importa o capital investido, né? Então, por isso que a gente vai hoje numa B3 e compra uma ação, né? Então, tu acha que a Vale sabe que você é sócio dela? Até sabe, se for pegar lá, né, o histórico de compra e venda de ações, né? Mas tu não tem ingerência nenhuma ali dentro, né? Agora, na sociedade limitada, né, que é no caso de vocês, por exemplo, tu sabe que ele é teu sócio e vocês têm que sentar e conversar. Então, o brasileiro não faz isso, né? Então, o que ele faz? Ele vai, abre o contrato social lá, né? Faz um contrato social, registra na Receita, na junta comercial e está aberta a empresa. Ele, às vezes, nem lê o contrato social. Ele nem sabe, às vezes, quem que é o sócio administrador dos dois. Quem que é o sócio administrador? Quais são as responsabilidades, né? Se eu quiser sair da sociedade, eu posso ou não posso? Como é que eu vou sair? A sociedade tem que me pagar aquela saída? O que acontece com aquelas cotas? Eu posso vender para terceiro? Se eu ficar invalidado aqui ou eu morrer, meus sucessores, né? Eles podem entrar nessa sociedade? A minha mulher, né? Que eu sou casado ali, sabe que eu tenho essa sociedade? Ela pode entrar também? Se a empresa precisar de caixa e passar por um momento difícil, que o Brasil é totalmente previsível, né? Vai governo, sai governo, a gente passa por ciclos econômicos, né? O que a gente vai fazer? Qual que é o nosso limite? Né? Ou coisas do dia a dia. Meu sócio não vai na empresa, ele chega às 10 da manhã e sai às 4 da tarde. E a gente nunca conversou sobre isso. Né? Então, são assuntos que no dia a dia vai desgastando, isso vai virando uma bola de neve, e quando a gente vê, nada está alinhado, e aí está feito, né, o que acontece no Brasil. As empresas fecham, processos judiciais demoram anos para serem resolvidos, né? Endividamentos. Então, o que eu falaria assim para um começo, para quem quer abrir uma sociedade, primeiro, converse com o seu futuro sócio.
fato se ele tem, né, essa característica para ser seu sócio. São conversas difíceis, né? São conversas difíceis, né? Claro, você tá ali na euforia, né? É um negócio novo. Cara, a gente sempre quer que dê certo. Óbvio, ninguém vai começar um negócio para dar errado. E assim é a nossa vida, né? A gente casa para dar certo. A gente quer que o nosso relacionamento com a nossa família dê certo. O nosso lado profissional, a faculdade que a gente vai fazer. Mas a gente tem que pensar em todos os lados, né? Pensar também se o negócio der errado. Entende? Qual que é o nosso prazo aqui nesse negócio? Principalmente para quem empreende. Qual que é o teu... Ou tu vai deixar a torneirinha lá ligada? Cara, vamos financiar tudo, pegar empréstimo e se endividar na pessoa física, por exemplo, e até onde que a gente vai, né? Então, esse é um dos aspectos, né, obviamente. Então, a partir desse ponto que você vai entrar nos instrumentos jurídicos para poder oficializar esse alinhamento. Mas antes disso, alinhamento, a conversa. Sentar e conversar. O básico, né? E existe uma orientação, assim, pode continuar, tá? Mas todos esses caminhos que devem ser analisados, porque ele pode tanto acontecer talvez de forma orgânica. Cara, tem alguns acordos aqui, eu acho que isso aqui para nós já tá legal, mas também ele pode ser orientado por vocês, sim, né? sim. Vocês fazem esse trabalho, né? Digamos assim. Fizemos. Porque normalmente eu acho que isso acontece com contabilidade, não é? Não, No Brasil, não é assim? na verdade, a contabilidade, né, ela utiliza do contrato social que a junta fornece, né? A junta comercial fornece. Por isso Então, que normalmente é tão padrão. isso, por isso que tem duas laudas, né? Então, a junta fornece, faz a inclusão ali da qualificação dos sócios, do nome da empresa, a localização da matriz, quem vai ser o administrador, e é isso que está ali nesse contrato. Só que a gente tem que perceber que tudo bem, para uma empresa que está começando, às vezes aquilo ali é o suficiente. Mas essa empresa, às vezes, ela pode crescer rápido e os sócios não vão parar no meio do caminho para rever aquilo ali, para fazer uma alteração contratual, até que o contrato social a gente... O que nós costumamos trabalhar realmente é um contrato social um pouco mais completo, né, do que o da junta, com mais diretrizes, só que o que realmente é muito valioso, que eu já até comentei no outro podcast aqui com vocês, é em relação ao acordo de cotistas, né? Que isso sim é um documento particular entre os sócios, onde estarão estipuladas diversas regras ali dentro. Inclusive, eu tenho uma história para contar interessante da questão do acordo. Mas só te complementando, Guilherme, da sociedade limitada, é isso mesmo, cara. Inclusive, no direito tem muitas palavras, né? Então, tem até no latim, chama-se uma dos pilares da empresa limitada é affectus societatis, que é o afeto dos sócios. Então, se isso se perde, se isso se quebra no meio do decorrer da operação da empresa, isso pode ser um motivo para dissolução dessa empresa, para se extinguir essa empresa. Então, por isso que é tão importante numa limitada, que a gente fala aqui da limitada porque a maioria da nossa região acaba utilizando-se desse... no Brasil, né? No Brasil, 90%, né? Não tem esse número exato, mas Isso, então acaba se utilizando, né? Até porque é o mais fácil no início, né? Menos burocrático. Então, só que muitas pessoas não sabem disso, né? Que você precisa ter esses alinhamentos justamente porque a empresa por si só, a origem dela já vem dessa palavra no latim, né? Então, só complementando agora a respeito do acordo de cotistas, eu estava numa conversa com um advogado, inclusive um advogado empresarial também, só que empresarial que não atuava nessa área de direito societário, né? E eu perguntando para ele como estavam as coisas no escritório e tudo mais, eu falei para ele que estava tendo uma grande busca até por administradora de bens hoje, né, no nosso escritório. Eu perguntei para ele se ele fazia, se ele não fazia, ele podia nos indicar que a gente poderia trabalhar em conjunto. Ele falou: Bruno, eu tenho um pouco de dificuldade de vender a questão da administradora de bens, de oferecer esse serviço para o meu cliente, porque eu não acredito. Eu olhei para ele: como você não acredita nesse instrumento jurídico? Não, porque eu tenho um caso, sim, no escritório, que eu peguei, era uma administradora constituída há um tempo, onde os patriarcas doaram as cotas, todo o patrimônio está ali dentro da empresa, imobilizado, e hoje os sócios, os filhos herdeiros são sócios dessa empresa, só que dois irmãos se juntaram, estão contra o outro irmão, e daí ele não consegue sair da sociedade, não consegue vender as cotas, ele está meio travado, eu não consigo ajudar ele como advogado dele. A primeira coisa que eu perguntei:
tem acordo de cotistas? Ele falou, não. Eu falei, então tá explicado. Porque se tivesse, não teria esse problema. Caso um sócio quisesse sair da sociedade, caso quisesse fazer um levantamento de quanto valeria essa participação desse sócio nessa empresa. Então, se você tem um acordo de cotistas, Tem um caminho tem ali. um caminho a ser seguido, tem regras que muitas vezes foram estipuladas lá atrás, quando o patriarca, junto com seus futuros herdeiros e sucessores da empresa, ali estipularam, olha, vai ser dessa forma, vai ser nesse caminho, entende? Então, a falta de um instrumento jurídico super importante acaba trazendo inúmeros problemas no futuro, inúmeras consequências, entende? Eu gostaria de só fazer um disclaimer aqui, né? Porque a gente foi de sociedade empresária que eu puxei só por conta da porque, limitada. assim, ó, Não, mas perfeito. Acho que até para o pessoal entender o que existe dentro Isso, disso, né? perfeito. Tentando que, abrir assim, ó, as entranhas disso. as estruturas societárias que a gente tem no Brasil, ou seja, as empresas, elas podem ser utilizadas tanto para atividade empresarial, então é aquela empresa que a gente vê, né? Aquela empresa que tem o seu objeto social, que dali sai a renda, enfim, né? O objeto social, de fato, né? A prestação de serviço ou indústrias, produtos, né? Enfim. Mas a gente consegue utilizar as estruturas societárias do Brasil para o patrimônio das pessoas físicas, já pensando numa sucessão, pensando numa governança, inclusive com o relacionamento das famílias com a própria empresa que elas criaram, né? Porque não é difícil a gente encontrar empresas familiares que cresceram muito, né? E crescem muito, né? E a família começa a entrar na empresa também, e o patrimônio da empresa e o patrimônio da pessoa física, né? Ou seja, da família, começa a se misturar e as duas começam a se cruzar, né? Então, quando a gente enxerga, por exemplo, um caso desse, né? Que a família está dentro da empresa, a empresa está dentro da família, é um momento certo para você já dividir patrimônio, fazer uma governança com estruturas societárias também, né? Acho que até o exemplo agora com a morte do Silvio Santos da SBT, né? Eu acho que verdade. Também pode ser. tem isso, né? É uma empresa familiar, Tem. de certa forma, porque as filhas estavam trabalhando lá. E eu acho que teve isso, né? Acho que até pela questão do patrimônio que eles têm. Mas sempre também tem BOs, né? Pra resolver, sempre vai ter, né? O Cid Moreira também tá Ter, acontecendo agora, né? Também a questão do Patrimônio. inventário, isso até inclusive é um caso interessante, porque, olha só, o Cid Moreira, se eu não me engano, ele deixou 45 milhões de reais só em imóveis, né? Acho que o total foi uns 60 milhões de patrimônio, né? 45 só imóveis? Mas, acho que foi isso, se eu não estou enganado. Então pesquisa na internet aí que vocês vão achar. Mas foi para inventário, né? Ou seja, ele não teve... Se eu não me engano, sim, tá? Eu posso estar falando besteira, eu vi só a chamada, assim, por cima, né? Não tive tempo ainda de ver. Mas foi comentado sobre inventário. Então, quando a gente fala sobre inventário, é porque provavelmente não teve o cuidado de estudar a parte da sucessão ali, com relação às estruturas societárias que a gente tem no Brasil, né? Então, uma sociedade limitada, outros tipos de contrato, acordos, eles podem ser utilizados para patrimônio também, que é o que a gente faz lá no escritório também. Então, a gente olha para o patrimônio da pessoa, é até interessante talvez a gente falar sobre isso, né? A gente trabalha com direito empresarial, mas o patrimônio da pessoa física também a gente acaba trabalhando. Porque uma coisa conversa com a outra, Claro. Isso é inegável, né? Às vezes a empresa está perfeita, a gente consegue trabalhar nela, a gente tem as áreas do societário, tributário, trabalhista, a gente está atuando ali, mas a parte da pessoa física do empreendedor, ela está uma bagunça. Então, e é o que eu comentei aqui antes, né? Então, a gente não sabe se o cara ali tem herdeiro, né? O homem ou a mulher ali, empresário ou empresária, tem herdeiro ou não tem, se é casado, se não é casado. Então, isso tudo tem impacto na pessoa jurídica, né? Que é a empresa. Então, a gente acaba trabalhando direito empresarial e patrimonial também, por conta disso, né? E aí, por conta dessa expertise no empresarial, que a gente traz ao patrimonial também as estruturas que são, então, administradora de bens, holding, estruturas de investimento, o imobiliário focado em investimento, alocação de carteira. Então, cara, assim, é um universo, um ecossistema que a gente acaba trabalhando. Legal, legal. Então, de tudo que a gente falou aqui, então, quando a gente for montar uma sociedade, para quem está pensando em montar uma sociedade ou que tem uma sociedade, essas como é que eu posso Questões chamar isso? societárias? Essas questões, elas vão servir para realmente dar até mais segurança.
Porque ser às o vezes a pilar gente tem vai ser medo o de pilar do sociedade. negócio. Exato, porque às vezes a gente ouve, eu não, né? Porque a gente é sócio e tal, mas algumas pessoas às vezes têm medo de sociedade justamente por não entender, tá aí. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E se meu sócio fizer alguma besteira? Ou se eu fizer alguma besteira? O quanto o que o meu sócio faz na vida física pode afetar a minha empresa? Às vezes essas dúvidas justamente porque não sentou com vocês, por exemplo, para conversar e entender, tá, como eu consigo me proteger? Porque às vezes a gente tem medo do desconhecido. E às vezes é sentar com alguém e ir lá e esclarecer. Então a gente falou sobre isso, essa questão de o porquê que eu tenho que ter essa conversa difícil, porque lá na frente isso vai facilitar pra caramba. Normalmente os problemas que tem das empresas, justamente porque lá no começo não foram definidos, seja a sucessão, seja como é que o sócio sai e tudo mais. Então tá aí a importância. Tem uma questão tributária também, que é importante, né? Eu acho que a gente pode até comentar aqui sobre, porque a ideia do episódio é justamente entender como que essa parte jurídica pode ajudar de fato, e não só como, cara, eu vou abrir um processo contra, às vezes, alguma empresa que deu problema, algum fornecedor que eu tive algum tipo de situação, mas realmente como eu deixar minha empresa mais estruturada, mais saudável, inclusive o relacionamento com os sócios, né? Porque nesse caso, falando por mim, a gente teve muita sorte. Porque, cara, a gente não foi essa empresa que alinhou tudo no começo, a gente não teve essa conversa difícil. Por mais que eu e o Gustavo a gente se conhecia já de muito tempo, já havíamos trabalhado juntos em outras coisas, mas a gente não sentou pra conversar e dizer, cara, e até onde tu vai? Tipo, que cenário pra ti é o cenário assim, cara, aqui é o meu limite. Então, talvez por não ter essas conversas, e agora a gente foi, né, vocês orientaram a gente ao que a gente tem que alinhar, o que a gente tem que debater pra realmente estruturar. E no fim, depois dessa conversa mais difícil, tudo fica mais fácil. Porque agora, no mínimo, a gente sabe com muita clareza o que cada um quer, como cada um pensa, e até foi mais fácil do que eu pensava, sinceramente. É por conta de alinhamento, né, cara? É uma coisa que, até engatando nisso, né, pra mim, a sociedade ela é fundamental, e até no caso de advogados, como é o caso de vocês, eu acho que tem a questão de ser complementar em termos técnicos, mas além de advogados, vocês são empresários, né? E daí, dentro do âmbito empresarial, tu tem que ser vendedor, tu tem que ser gestor, tu tem que ser, né, RH, tu tem que ser financeiro, envolve muitas outras questões que são complementares, extra, porque eu entendo que vocês, ao mesmo tempo que são donos, são produto. Exato, advogar é o produto de vocês, né? Com certeza. A hora de vocês técnica é custo variável e a hora de vocês empresário é custo fixo. Tem uma divisão aqui de horas e de valores, né? Mas na hora de tu construir uma sociedade é fundamental isso. Eu tenho certeza que sozinho não estaremos aqui hoje. Cara, isso é cristalino pra gente, assim, sabe? Porque a gente foi e é muito complementar. E uma coisa que a gente é inegociável, inclusive em algumas oportunidades onde foi cogitado um terceiro sócio, a gente sempre pensou com muito carinho nisso e a gente nunca vai permitir que ninguém entre se não tiver principalmente valores morais que façam sentido, né? Então eu acho que por isso que pra gente ter esse alinhamento de valores, e é muito fácil falar dessas coisas mais Sensíveis, né? mais sensíveis. Mas teve esse sócio que o Gustavo comentou, que é uma história bem legal, e seria pra entrar dentro da Zayo, pra nós dois. Mas teve também as oportunidades extras, tipo, pessoas que sugeriram negócios pro Gustavo, pessoas sugeriram, mas esse entendimento muito, que a gente tem, diz assim, cara, primeiro, não é o momento, e segundo, não é o que a gente tem combinado. E não que isso ao longo do tempo não possa, mas, cara, por hora, pro nosso momento, pra fase que nós estamos, né? eu vou dispersar energia. Pô, cara, é tão difícil 100% focado, cara. Se fosse já não parece bastante, né? Porra, falta. Falta energia, muitas vezes, né? Tem alguns momentos. Como é que tu faz dividindo? Só que isso foi sempre um acordo que a gente teve. A gente tem um acordo Acordo moral, né? Um acordo moral de, cara, eu só entro se tu entrar. Porque se nós dois entrar, é um objetivo comum. Se eu entro sozinho... Tem que dar certo. Justamente. Basicamente, vocês já tinham um acordo de sócios, né? Mais verbal. Isso, né? Então, por terem tanto essa questão da credibilidade um no outro e terem tão forte isso da palavra, né? Então, é muito fácil. É muito fácil. Botar no papel, né? Exato. Mas por isso que eu digo que foi sorte. Assim, foi sorte. Sim, Deus ter colocado a gente nesse lugar.
E ao ponto da gente estar nesse processo de maturidade jurídica e tudo mais, alinhando até para os próximos passos, eu até quero comentar aqui sobre isso, para o pessoal também aprender e entender como funciona, a questão de stock options, partnership e tal. Mas eu acho que a gente não pode levar em conta a exceção, digamos assim. Até eu tenho uma pergunta polêmica se eles fizeram essa conversa. Verdade. Será que eles fizeram essa conversa entre eles? Bonitinho, cara, a gente não teve tempo ainda, tal. Pode ser, vai saber, né? Pô, mas a gente teve Foi sorte. pouco tempo, 3 anos, 4 anos. Junto. Essas conversas levam tempo, né? Então, uma cláusula por ano. Mais ou menos isso. Mas a gente teve muita sorte, né? E eu acho que é legal a gente ter isso, porque às vezes as pessoas deveriam conversar, porque às vezes está ruindo por não conversar. Algo que já existiu. E para quem tá pensando em montar um negócio, cara, já começa por aí. Então, eu tive a ideia, tô emocionado, tô feliz, mas, cara, deixa eu ter... Eu tenho alguém complementar a mim. Faz sentido, a gente tem sinergia e tal, mas, cara, deixa eu entender agora sobre conversas difíceis. Como é que estão? Porque daí, pô, eu vou mais seguro, né? Eu vou mais eu não vou ter surpresas, né? Eu acho que é muito importante. E eu tô batendo muito nessa tecla aqui porque a gente vê muitos problemas nesse sentido. A gente vê muitos problemas de sócios desconectados. Isso que nós não somos uma assessoria jurídica. A gente vê no nosso dia a dia. Às vezes um faz coisa por trás do outro, às vezes um não comenta com o outro. Cara, isso... Pô, além de imoral, é ilegal. E aí a gente, cara, pô, que bom que não é assim, mas talvez a gente orientar as pessoas nesse sentido vai evitar que 60% das empresas fechem nos primeiros 5 anos. Talvez isso também contribua para as empresas fechar, né? Que é esse dado do Sebrae que a gente sempre bate nessa tecla. Né? O empreendedor, cara, ele é assim, ó, além de ele tem que entender, né? De venda, de estruturar o seu negócio, de pessoas, de contratação, de demissão, de fluxo de caixa, contabilidade, jurídico, ele tem que saber tudo isso, né? Para tirar do papel a empresa dele para desenvolver. Ele tem que ter um pezinho ali no entendimento do que são as pessoas. Como é que funciona a cabeça das pessoas. Tanto para tu ter um sócio, quanto para você contratar uma pessoa. E para trazer uma pessoa para um cargo de liderança, né? Diretoria, e para sócio depois dessa pessoa, que a gente pode falar depois da questão do vesting ali também, né? Por quê? É só pensar na gente. Se hoje viesse uma oferta para eu virar sócio de uma outra empresa que está muito à frente da Zayo, por exemplo, e me fizesse uma proposta de realmente virar um sócio relevante, um diretor relevante, ganhando X por mês, você talvez não aceitaria. Mas talvez um outro sócio teu poderia aceitar. Um outro funcionário, um outro colaborador que você tem poderia aceitar, entende? E às vezes aquele colaborador, ele é um líder do teu setor, você confia nele, né? A operação está na mão dele. Então, o empreendedor, ele tem que conhecer de pessoa também. Ele tem que entender a cabeça das pessoas. Eu diria que eu acho que é a principal skill, cara. Eu acho que é a... Pode ser. Eu acho que é a principal, cara. Eu não queria falar a principal, porque daí eu deixo no ar aqui. Puta, mas eu acho que é, cara. Negócio, né? A não ser que tu seja a prova de gente, né? E mais dos negócios que eu conheço, cara. Porque tudo, no final das contas, é o relacionamento que você vai ter com as pessoas, né? Isso tanto internamente quanto para a venda do teu negócio. Claro. Né? Para você vender o seu produto é relacionamento. E aí você tem que entender também do teu público ali. É que, na verdade, assim, independente... cara, é uma coisa muito... Parece muito óbvio, mas tudo é pessoas. Porque tu tá fazendo um acordo de cotistas por quê? Tem que alinhar a sinergia entre os sócios, as regras. Tu faz um produto pensando na experiência de quem? Do cliente. No consumo, na embalagem. Tu tá fazendo marketing, tu tá olhando um monte de métricas lá de comportamento de quem? De pessoas. Tu tá... Tudo volta pra isso. No fim das contas, tudo volta pra isso. É verdade. Seguindo nessa linha aqui de pessoas, cara, eu li isso assim desde os primeiros meses de negócio. Pelas nossas referências, a gente sempre falou em partnership. Sempre. E até quando tava muito longe de, tipo, com muitas outras prioridades, como a gente falou, entre nós, pra aí sim ser possível avançar pra essas coisas, né? E é maluco, eu tava falando pro Luiz que eu tava lendo o livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann. E em 71, cara, o diferencial deles lá no Banco Garantia era falar de partnership e meritocracia. Pô, meritocracia é algo muito óbvio, né? Tipo assim, que as pessoas cresciam não por tempo de casa, e sim por mérito. Pô, é óbvio, né?
Nem parece que no âmbito corporativo algum dia foi diferente, mas pelo que entende, sim, foi. E era um diferencial deles da época, mas partnership também era. Isso em 71, cara. Quando eu porque assim, eu nunca estudei a fundo sobre, né? Agora que a gente vai avançar mais isso com vocês, mas em 71, Jorge Paulo Lemann falava disso, cara. E hoje ainda, talvez, se tu perguntar para as pessoas, quantos por cento não sabem o que é, né? Na nossa região... Não sabe como fazer, não sabe nem o que é, né? 90% das empresas não sabem do que se trata, né? Até porque hoje o empresário ele tem muito essa questão, né? É meu negócio, é minha sociedade, então eu não divido com ninguém. Isso existe muito, né? Principalmente na nossa região, tá? Acredito que São Paulo e até as novas empresas que nós trabalhamos também, as startups, elas já vêm com uma mentalidade um pouco diferente, tá? Mas falando em partnership, nós aplicamos isso no nosso escritório. Inclusive, nós temos uma sócia hoje, a Bia, que ela começou sendo nossa estagiária, depois ela foi contratada como advogada e depois ela acabou. Nós demos que escritório de advocacia nós temos ainda mais um nome, que é sócio de serviço, que não é sócio patrimonial. Então, ela entrou como sócia de serviço e depois de um tempo, a gente fez um plano de partnership com ela, ela entrou como sócia patrimonial também, porque por toda a meritocracia. Desculpa, sócio de serviço é alguma coisa relacionada a uma área específica da empresa? Tipo um produto específico? Que ela entrega? Ou nada a ver? Não é a integralização da tua participação societária com o teu serviço. É diferente, é outra coisa. Ser sócio de serviço é tu não ter envolvimento na sociedade patrimonial. Entende? Isso é mais exclusivo de escritórios de advocacia, tá? Então, por isso que... tipo societário ali que a gente é obrigado a ser constituído, né? Segundo o código da OAB, enfim, né? As questões do código de ética e sociedade. A gente não quer ser muito técnico, né? Mas a nossa sociedade é uma sociedade simples, pura, né? Então, ela não é uma sociedade empresária, né? Então, por conta disso, o advogado ele é um prestador, simplesmente um prestador de serviço, não é uma empresa. Segundo a lei, não é uma empresa, não né? É uma ele empresa, não é um empresário, entendeu? Não é uma sociedade. Então a gente tem o sócio patrimonial e tem o sócio de serviço também, e aí muitos escritórios de advocacia que você vai ver por aí, que tem grandes bancas de advogados, muitos são sócios, mas pode ser que eles sejam sócios de serviço. Aí é diferente. Isso é feito justamente para facilitar até a questão de remuneração, distribuição de lucros e tudo mais, né? Porém, a gente utilizou isso como forma até de beneficiar pessoas muito boas no nosso time, que a Beatriz foi uma delas. Hoje ela já é sócia patrimonial e a gente até está estruturando, né, Guilherme, isso para os nossos outros colaboradores também, tá? Na verdade, montando esse planejamento, até porque é algo que não é simples, não é do dia para a noite. Sim. Ô, Bruno, até, cara, desculpa te interromper, mas para quem está ouvindo, assim, o que é partnership de forma resumida? Porque é um termo que não é brasileiro, é um termo que ninguém... Apesar de ser da década de 70 para trás... ninguém ouviu falar, provavelmente, poucas pessoas. E por que diabos eu vou promover um funcionário a sócio? Onde é que isso faz sentido? Eu complemento, tu... Eu começo. Que isso deve dar um corte bom, tá? Então... Não vai cair. Vamos lá. Assim, o partnership ele é muito antigo já. Tá? Desculpa. Ele começou, na verdade, no mercado financeiro nos Estados Unidos, né, através de grandes bancos. Tu lembra o nome do banco? Começou isso? Não lembro. Eu não lembro também, agora me fugiu a cabeça aqui. Mas começou num banco, no mercado financeiro dos Estados Unidos, e depois ele foi se alastrando aí no mundo, né? No Brasil também já existia, então o próprio banco ali, Garantia, também utilizou, a XP se utilizou desse mecanismo. A XP de que ano, cara? Foi fundada em que ano? Sabe? Cara, só para saber se é na mesma época lá em... Não, isso é bem mais recente. A XP é agora, né, com a revolução da educação do mercado financeiro, né, aí eles começaram ali... a XP é tipo assim, a nova geração do mercado financeiro brasileiro, né? Os bancos de investimentos. Né? Os bancos de investimento corretoras e etc, né? Então, na verdade, o que consiste? Consiste em você trazer um colaborador, ou um funcionário, ou um terceiro para a sociedade através de um programa na qual ele, através de metas,
através de até tempo de casa, ou enfim, né, dos gatilhos ali que a gente vai utilizar, ele se transforma, ele tem uma opção de compra ou uma opção de conversão, e aí vários instrumentos aqui que a gente pode utilizar, ele se transforma em sócio daquela sociedade. Claro, em grandes bancos, em grandes empresas, aquela pessoa, o beneficiário que a gente chama, né, ele vira sócio de uma pequena participação, né, ele não vai ser um sócio majoritário ou relevante naquela empresa, né, mas é uma forma de você trazer e de você também reter talento, você se tornar atrativo para o mercado, para que as pessoas venham trabalhar na sua empresa e venham a virar sócios dela, né? Beleza, no Brasil já existia isso há muito tempo, não é novidade. Por que agora está muito em alta? Por conta do mercado de tecnologia e inovação. As startups, se a gente for pensar nas startups, elas num começo, né, quando elas estão começando, elas não têm muito dinheiro, né? Hoje você vai contratar alguém na sua empresa, você sabe que você tem uma carga tributária ali, obrigações são altíssimas no Brasil. Vou contratar um programador hoje, ele ganha mais do que às vezes ele ganha mais do que o dono da empresa. No caso das startups, tá? Não é nada incomum, né? E eu não estou exagerando, Claro, é isso mesmo. Quem é empreendedor sabe, muitas vezes a gente tira do nosso bolso para pagar o salário do funcionário, do colaborador, né? Fora que a gente tem que pagar aí, em média, 30% a 40% de obrigações e tributário e etc, né? Direitos trabalhistas, né? Então, e qual foi o meio que a gente achou no mercado das startups de inovação? É você trazer essa pessoa para sócio, né? Então, o que é negociado normalmente? Você vai ter uma remuneração ali, que ela vai ser abaixo do mercado, normalmente, mas você tem um plano dentro da empresa na qual aquela pessoa ela vai, com o tempo, com as metas, tornando-se sócia, né? Ou tendo o direito de um percentual da empresa que no futuro ela se converta a sócia daquela empresa, né? Então, nada mais é que isso. O partnership, ele é um programa, ele é uma porta de entrada para as pessoas virarem sócios da empresa. Guilherme, e desculpa te cortar, mas a questão de stock options, até de vesting também, tem relação? Tem relação. São instrumentos para fazer isso acontecer, né? Então, o stock option, na verdade, ele é um tipo de instrumento que a gente utiliza, né? Então, uma opção de compra, por exemplo. Eu posso, por exemplo, Bruno é beneficiário da minha empresa, né? Ele tem uma stock option ali. Ele pode, com aquela stock option, que vai ser um contrato que eu tenho entre a empresa e o Bruno, né? No futuro, ele comprar a participação na qual ele tem direito. Então, por exemplo, 5%. Então, ele tem um contrato na mão dele, cumprindo os requisitos, cumprindo os gatilhos, cumprindo as metas, por exemplo. Ele tem lá no futuro o direito de comprar da minha empresa 5% dela, né? E aí a gente pode negociar a questão de valor dessa compra, a questão até uma parte ser de forma gratuita, né? Então, enfim, tem vários mecanismos que a gente pode utilizar, né? E aí tem gente que pergunta, tá, mas pô, ainda tenho que comprar a participação, fora todo o valor que a gente pode negociar. Na verdade, você tem uma oportunidade de ser sócio de uma empresa, que normalmente você não teria. Então, não pode qualquer pessoa chegar aqui na Zayo e falar assim, eu quero comprar a tua participação. Não funciona dessa forma. Mas o Bruno, nesse caso, ele já tem o direito de comprar. Ele tem um contrato. Então, ele é um beneficiário de um programa desse, né? Então, assim, o partnership, ele é digamos assim, esse programa, essa opção de ter um beneficiário virar sócio, né? E aí, dentro do partnership, a gente tem os instrumentos que são utilizados. Então, a stock option, o mecanismo de vesting, que pode estar dentro do contrato, né? Então, o vesting, na verdade, ele é um mecanismo que são colocados em cláusulas, tá? E quando eu falo mecanismo aqui, nada mais é do que eu digitar lá no contrato, né? Que tem metas a serem batidas, tempo de casa, meta de faturamento, enfim, né? Vários gatilhos ali para que o Bruno tenha essa opção, por exemplo, de se converter a sócio. Cara, sensacional. Eu acho que assim, tem 2 pontos, né? E o Gustavo, como ele falou, ele começou falando isso. Desde que antes da gente saber exatamente o que era, além de ser um nome legal, né? Partnership, das referências que a gente moderno, né? Partnership. Deixa mais inteligente, né? Aumenta o equity, só de falar isso. Eu gosto. Já aumenta o equity. A empresa tem um plano de partnership. Caraca, isso aí. Enfim,
a gente já queria, porque a gente acredita muito que, assim, óbvio que a gente precisa ir por uma linha de prioridades, a gente precisa ter um nível de maturidade para poder fazer isso, tanto para nos resguardar, quanto para resguardar a outra pessoa. A gente não pode usar esses instrumentos de qualquer forma para dizer que faz, né? Então, a gente tem que ser muito, muito, muito responsável, até porque a empresa tem suas responsabilidades jurídicas, fiscais e tal. E isso aqui é a nossa vida. Então, a gente tem que tratar com muita seriedade. Então, não é de qualquer forma. Mas a gente sempre acreditou que eu acho que a melhor forma da gente ganhar dinheiro e fazer dinheiro é a gente ser um ecossistema que atrai boas pessoas, excelentes pessoas. Então, como que eu consigo atrair bons talentos, reter bons talentos? Não é a única forma, mas é uma baita ferramenta, um baita instrumento. Para mim, fazer uma contratação estratégica, trazer um cara, por exemplo, como vocês falaram, uma startup ali não se mantém, não tem. Cara, como é que eu consigo trazer um cara que é puta relevante de mercado? Diante de um mercado tão competitivo e difícil como é o Brasil, com todos os encargos, todas as questões tributárias, assim, que dificulta, né, cara? Então, exato. acho que são uma ferramenta, né? Que Só que também, por outro lado, esse é o lado positivo, que é o que a gente enxerga. É esse o jogo que a gente quer jogar, que a gente já tá construindo com vocês. Mas existe também o lado negativo disso, assim, né? Da pessoa achar que isso pode ser uma manobra para influenciar a pessoa, ou para, eu vou ter o ok para poder comprar essa empresa? Como assim isso é uma bonificação para mim e tal? Então também eu já vi pessoas comentando negativamente sobre isso, mas eu acho que é o fato de não entender ou de talvez ter tido contato com uma empresa que não soube fazer da forma certa, sabe? Exato, às vezes o programa tá faltando informações, às vezes o programa ali ele não tá bem estruturado, né? Porque quando ele tá, é uma questão de muita transparência, né? Entre a empresa, entre os sócios já ali existentes e entre os trabalhadores, os funcionários que terão aí essa possibilidade de entrar nesse programa. Então, é lógico, tem empresas que podem utilizar de forma errada, né? Pode acontecer, com certeza. Luiz. Sim. Até porque assim, cara, como tu falou, o escritório de vocês tem 3 anos e pouco, é isso? Tá crescendo. E aí vocês meio, mais ou menos. talvez vão abrir escritórios em todos os lugares do Brasil, vão ampliar. Cara, às vezes a pessoa que começou lá atrás com vocês, ela começou em uma fase, em um momento. O fato de vocês cotarem ela para ser uma sócia, pensando eu assim, cara, eu tenho um perfil, vou imaginar uma pessoa, não eu, mas uma pessoa, cara, eu não tenho coragem de empreender. Montar um negócio sozinho, é muito complexo e tal. Mas, o Bruno e o Guilherme, cara, eu preciso estar colado desses caras. Aí eu vou intraempreender, eu tenho coragem. Porque daí os caras vão ser meus mentores. E eu vou aprender pra caramba, tal. E os caras vão me retribuir, me fazendo sócio, porque eu sou um cara dedicado, porque eu sou um cara que quer ver o escritório crescer, eu visto a camisa, e eu vou ser o próximo mais sapele ali. Eu vou vestir como se fosse meu sobrenome. Pra mim, quando eu olho dessa forma, eu falo, cara, isso é absurdo, isso é sensacional. Mas a maioria das pessoas ainda não aderem, ainda, como assim tornar um funcionário, um parceiro, um sócio, né? Até porque empreender nada mais é do que uma busca por prosperidade, né? Tipo, pra que a gente empreende? Pra dar uma vida melhor pra nossa família, pra realizar os sonhos, só que não é o único caminho e nem o caminho mais fácil, né? Então, quando nem pra todos, né? Justo. Digo, porque às vezes quando tu tem uma oportunidade como essa, de colar em pessoas prósperas, pessoas que já realizaram um caminho, que já comprovaram eficiência, visão, coragem, competência para fazer as coisas, é uma baita de uma oportunidade de intraempreender. A gente, semana passada, teve aqui o Bruno Brandão. Parceiro. Parceiro. Um abraço pro Bruno aí. Queridaço, e ele fala muito sobre intraempreendedorismo, né? Sim. Cara, é difícil, tu como empreendedor, ser tão próspero quanto o Bruno, sem ser um empreendedor diretamente. Agora ele tá com um negócio próprio também. Sim. Mas é um cara que intraempreendeu por muitos anos em várias grandes companhias. Sim. Porque é um cara mais bem sucedido do que isso. Vai ter muito empresário, e eu diria que a maioria, eu diria que, nem sei eu não lembro quantos por cento das empresas brasileiras são PMEs. 79%, eu acho. Dessas 79%, eu garanto que talvez 50%, talvez um pouco menos, não realizaram tudo que... 99% é PMEs, 79% é MEI, os outros 20 e poucos é médias e o 1% é... Eu quero dizer, porque o sonho de empreender, ele na verdade nada mais é do que de prosperar. O sonho é prosperar, vai. Sim. Empreender é o meio. Claro.
mas a oportunidade que a gente tem em se conectar com essas pessoas mesmo, como ou um colaborador bem-sucedido, sem ser partner, mas sendo partner é ainda mais participativo no negócio, e é uma grande chance, uma probabilidade de ser próspero, porque no fim é isso, né? Então, quer dizer que o partner, cara, ele dá uma condição muito grande da pessoa se tornar bem-sucedida, porque empreender não é o único caminho. Não. É isso que eu quero dizer. Empreender não é o único caminho e eu diria para vocês que é um dos mais difíceis. Empreendedorismo, cara, assim, ó, aquele negócio, né, de eu vou empreender porque eu não quero estar dentro de uma empresa, porque o meu chefe é muito chato, porque eu não vou crescer aqui dentro, ou eu vou empreender porque eu não quero dar para concurso público. Mas, cara, assim, ó, o empreendedorismo é uma mistura de você, às vezes, não conseguir dormir pensando na tua empresa, você tá num mês ruim, tem que pagar as contas, você sempre tem que estar ativo em movimento. Se você, empreendedor, não está sempre em movimento, pensando nos próximos passos, mês que vem, 2, 3 meses para frente, você já está lá embaixo de novo. E se você não é ativo, você tem que ter alguém ali, de novo, são pessoas, né? Então tem que ter alguém que está ali ativo, né? Por isso que muitas empresas familiares, elas quebram, porque a sucessão deu muito errado, né? Porque os sucessores não estavam preparados para assumir a empresa, não tinham aquele mesmo gás, sangue no olho do que o fundador, né? O empreendedor, ele, muitas vezes, como a gente já falou aqui, ele coloca o dinheiro dele na frente do negócio, não tira, muitas vezes, o dinheiro. Às vezes é negativo na pessoa física para o negócio dar certo, né? Mas também tem a parte boa, óbvio, né? A gente tem muitas vezes realizações pessoais, profissionais dentro do empreendedorismo. Quando a gente de fato acerta, né, ali o negócio que a gente está vendendo, e não é só acertar tecnicamente, né? Porque nós, advogados, e vocês na área de vocês também, a gente pode ser muito bom tecnicamente. Se a gente não entender de venda, de relacionamento, fazer uma reunião de negócio, né? De negócio, você não vende, então não adianta você ser técnico, estar sentado atrás do computador se você não tem nada para fazer. Né? Tua conta mês que vem, do aluguel da empresa, do condomínio, do, sei lá, daquele apartamento que você comprou na planta, vai chegar. Entende? Então, e aí você de novo entra naquele ciclo. Então, assim, o empreendedorismo, ele é um dos caminhos mais difíceis. Né? E quando a gente senta com alguma pessoa que quer trabalhar com a gente, ou ela está saindo de um escritório para tentar o escritório dela, né? E, cara, se Deus quiser, vai dar certo. Não faça isso pensando que é só coisa boa. Não faça isso pensando que você vai criar uma marca, colocar ela na internet que vai estourar. Porque o empreender não é sobre isso. Né? E aí você entra em tudo aquilo que a gente fala. Você tem que entender de venda, você tem que entender de marketing. De pessoas. De pessoas. Dentro do marketing, você tem que entender que tipo de conteúdo que você está entregando para as pessoas. Né? Como advogados, a gente não pode chegar na internet e ficar falando um monte de questão jurídica, porque a gente não vai atrair clientes. Sabe o que a gente vai atrair? Outros advogados. Claro, se você quer atrair outros advogados para vender curso, para vender mentoria, perfeito, é teu público. Se eu estou fazendo isso dentro da internet para conseguir cliente, eu não vou conseguir cliente. Eu vou estar com o meu Instagram, com o meu Facebook, com o meu LinkedIn cheio de gente e sem faturamento. Entende? Então, o empreendedorismo, ele para mim, é o caminho mais difícil. Porque aquelas horas que as pessoas gastam estudando para concurso público, aquelas horas que elas gastam trabalhando dentro de uma empresa, que normalmente é 8 horas por dia, normalmente, você vai ter que fazer muito mais para empreender. Muito mais. E é o risco e recompensa, né? Assim como tu compra uma ação, ela pode te retornar muito, ela pode não te retornar nada. E empreender é a tua pele em risco, né? Então eu posso tanto mudar a minha vida para muito bom, quanto eu posso, cara, às vezes interromper uma amizade porque eu fiz uma sociedade e não deu certo, acabei fechando uma porta. Eu posso brigar com os meus familiares porque eu fiz uma sociedade familiar ali, um negócio familiar e, pô, deu tudo ruim. Então, realmente, empreender é algo muito, muito complexo, mas quando dá certo... É bom demais, né? É transformador, né, cara? Tem a parte boa, que é o upside desse negócio todo, né? Que aí é, de fato, né, a notícia boa, né?
o teu esforço ele é recompensado, né? Ainda mais no Brasil, né, cara? Que você quebrar, né? Você fechar uma empresa é um absurdo e você é um fracassado, né? O pessoal... Totalmente o contrário, na verdade, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Onde, pô, quanto mais você quebra a empresa, mais você é... Vamos Mais dizer, experiência, né? mais experiência, mais conhecimento, mais chances de fazer um negócio dar certo, você tem, né? Inclusive eu tô lendo o livro do Elon Musk, e, cara, conta a história dele, das empresas, do quanto ele arriscou. Aquela biografia que fizeram, Aquela aquele livrão lá, mínima, eu não comprei ainda, eu tô louco pra ler. mas vale a pena, interessante. E fala das vezes que ele quebrou, das vezes que ele investiu errado, mas quantas vezes isso teve que ocorrer, né, para chegar onde chegou, para hoje ser o cara mais rico do planeta. E ele é uma exceção de uma exceção de uma uma exceção, mas a gente utiliza como exemplo, Claro, né? Por exemplo, que ele está que não muda nos o fato Estados dos Unidos. Estados Unidos. Exato. Isso ocorreu com diversos empresários bem-sucedidos, né? Quantas empresas eles não quebraram, né? Eu já vi o Paulo Guedes falando isso há muito tempo, ele falando que aqui no Brasil, se tu quebra, que a taxa de quebradeira é gigante aqui no Brasil, cara, tu acabou pra ti. Ferra na tua física, cara, tu nunca mais consegue montar nada. Assim, vai ser muito difícil, na verdade, né? Não nunca mais, mas vai ser difícil. Lá nos Estados Unidos, cara, tem até créditos assim específicos para essas pessoas. Porque, pô, na Europa também, né? Tu vai amadurecendo. Significa que tu não quer passar por isso de novo. Então eles vão te dando essa. E é um pouco disso, porque o empreendedor, ele como dizem muito isso, né? Ele é um resolvedor de problemas. Então, cara, eu preciso estruturar a área jurídica da minha empresa. Poxa, aí os empreendedores me ajudam a resolver esse problema. É uma dor que eu tenho. Então, é sinergia. Eu preciso disso e vocês têm isso para me entregar. Cara, vocês precisam de marketing. Vocês precisam de divulgar a empresa de vocês, conectar com os clientes certos. A gente consegue ajudar vocês com isso. Esse problema a gente resolve para vocês. Né? Então, empreender é muito isso, né? E aí, enfim, e a gente comete erros porque... Cara, quanto mais a gente sabe o que a gente não sabe, né? Isso é o clichê do clichê do clichê. Mas eu fico pensando, às vezes, nas pessoas que elas não buscam conhecimento, sabe? Que é meio deixa a vida me levar. Porque eu não sei vocês, mas, cara, eu sou preocupado com todas as áreas da minha vida. E isso é uma pressão psicológica. Porque tu tem que... Daí, na área de empreender, a gente falou aqui de todos os pilares. É pessoas, é jurídico, é financeiro, é contábil, é crescer, é o concorrente. Pô, cara, uma pressão. E por isso que a gente se conectar com as pessoas certas ajuda a distribuir essa carga. E daí tu tem um time, não é tu sozinho, tu tem um time, né, pra te ajudar. Só que na tua vida pessoal também tem questão de relacionamento, questão familiar, questão espiritual. Cara, são muitos pratinhos que a gente tem que equilibrar. E tem pessoas que elas, sei lá, chegam em casa, troca de roupa, chega no sofá, liga o controle. Automático, cara, né? deixa eu ver aqui o... Eu fico pensando, e tudo bem quem faz isso, né? Tudo bem o caramba, na verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Mas a gente que pelo menos se preocupa mais com isso, cara, é uma pressão, né? O cara vai dormir, putz, amanhã eu tenho que fazer aqui. Putz, eu não mandei mensagem pro tal cliente. Pô, amanhã eu tenho um compromisso, tenho que levar a mulher no médico. Sei lá, são várias coisinhas, um senso de responsabilidade, e não só de manter, mas de progresso. Isso é muito complexo, né? Como é que é a vida pessoal de vocês ali, juntando com a empresa? Assim, cara, beleza, eu tenho essa questão de empreender, mas como é que eu divido isso com a minha relação pessoal, com a minha família, com a minha esposa? Cara, é bem isso que você falou, Luiz. Eu concordo. Eu sempre tive esse viés também. É a famosa roda da vida, né? Eu acho que você tem que estar lógico que em certos momentos vai haver certo desequilíbrio, Claro. né? Às vezes o teu foco vai estar um pouco maior no teu trabalho e às vezes a atenção para tua família vai estar um pouco menor, mas que esse desequilíbrio ele logo se volte aí para um futuro equilíbrio, né? Então, cara, mas eu super concordo com você. Eu acho que é fundamental, até porque se você não tá bem na sua vida familiar, na sua vida espiritual, não tem como você tocar uma empresa, não tem como você atender seus clientes da forma correta, entende? Da melhor forma, entregar o melhor serviço. Entende? Então eu acho que é uma questão de que você tem que estar bem e vice-versa é a mesma coisa. Se você está com algum problema no escritório, na empresa, você vai acabar levando isso para dentro de casa, né? Para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Cara, isso é muito ruim, né? Isso vai atingindo e parece que você vai entrando numa bolha e vai cavando cada vez mais e para sair dali é muito difícil. Então o fato de você ter esse equilíbrio, eu acho que é muito importante, tá, Luiz?
esse é um benefício do empreendedor, né? Que estávamos falando aqui agora, a liberdade, né? O empreendedor tem muito isso. Eu acho que é uma das coisas que mais me motiva a ser empreendedor e que me motivou a isso e não a fazer um concurso público, porque, vamos lá, eu amo estudar, cara. Eu poderia passar, eu acho que 15 horas lendo e estudando algum assunto específico. Eu tenho esse gosto. Porém, é algo que se eu fosse fazer um concurso público, eu não teria a liberdade que eu tenho hoje com o meu escritório. Que muitas das vezes eu posso não estar no escritório até 9, 10 da manhã ou a parte da manhã inteira, mas eu posso estar trabalhando depois até meia-noite, 1 hora da manhã. Então a gente tem muito essa flexibilidade. Eu posso passar, às vezes, 15 dias de férias com a minha esposa e ao mesmo tempo tá tocando meus negócios das férias ou tá fazendo antes das férias, deixando tudo em ordem, entende? Então, essa liberdade é que me motiva muito a empreender, a não desistir também. Isso é muito, muito relevante. E a questão, lógico, do equilíbrio, né, Luiz, como você falou. Assim, é um assunto... Olha, tua futura esposa tá aqui, né? Então... Mas a gente conversa bastante sobre isso. É um assunto que daria outro podcast, vida pessoal e espiritual, né? Tanto é que a gente estava conversando sobre isso antes de começar. É impossível a tua vida pessoal e a tua vida profissional serem divididas como se uma não influenciasse a outra, né? Os casais, o lance né? de não levar os problemas do trabalho para casa, então é migué. É que, na verdade, assim, você é a mesma pessoa, né? Então, os problemas do relacionamento, de casa e do trabalho, eles estão na tua cabeça. Então, não tem como tu chegar na porta de casa, desligar o empreendedor, entrar dentro de casa e tá tudo certo. Por isso que você tem que ter uma família, e principalmente para quem é casado, né? Todos aqui, eu breve, daqui a pouco, né? A gente tem que saber escolher a pessoa que está do nosso lado também. E essa pessoa, ela tem que saber também te acolher nesses momentos e entender o que você está passando. Ou se às vezes não entende, pelo menos te acolher. Não entendo, mas porque não dá para separar. Às vezes você chega em casa, tua cabeça tá a milhão, né? E a mesma coisa do relacionamento. Às vezes você chega na empresa e também tua cabeça tá pensando em outras coisas. Não coisas ruins, mas coisas boas muitas vezes, né? Então, mas eu acho que tudo é conversa e alinhamento, inclusive na tua família. Porque uma das principais causas dos términos de relacionamento e casamento, principalmente, é os casais não conversarem, inclusive pela parte financeira, né? E o empreendedorismo, ele tem muito isso, né? Essa questão financeira. Então, se o teu negócio está dando certo, você está dando retorno para dentro de casa também. Se não está dando certo, você também tem que mostrar isso para quem está do seu lado, com quem você é casado, com quem você tem um relacionamento. Vocês têm que ser abertos com relação a isso. Porque a questão financeira é uma das principais causas de término de relacionamento, né? Então, por exemplo, eu sou empreendedor, né? Advogado, a gente é empreendedor, né? Tem um negócio ali, né? A Júlia também é empreendedora, também tem um negócio dela. A tua mulher, da mulher do Bruno também, empreendedora, né? Mulher de vocês, não sei se... A tua também? Já tá aqui empreendendo com nós. Tá junto contigo, com vocês aqui, né? Então, vocês entendem o que é empreender. Seria um pouco diferente se, por exemplo, as nossas mulheres fossem concursadas públicas, por exemplo. Porque o delas está garantido, elas têm uma função e ela tem aquela garantia, né? É diferente se ela fosse contratada numa empresa e ela fosse, né, contratada no sentido de ter um salário. É diferente. Não quer dizer que não vai dar certo, pelo amor de Deus. Dá super certo. Mas como a gente tem esse alinhamento de empreendedor também, a gente entende as dificuldades. Então, um mês eu tô tranquilo, né? Um mês eu não tô passando por tanta coisa, né? E às vezes não digo por coisa ruim no trabalho, mas como a gente atende muita gente, muito problema, isso mexe com a gente também, né? São problemas que a gente acaba levando pra gente. E aí ela que socorre. No outro mês, não. No outro mês é ela que, né, não tá tão bem e eu que socorro, né? E assim deve ser na casa de vocês também, né? Com certeza. Eu nem lembro qual que era o assunto principal. Eu acho que essa vida pessoal a vida pessoal e a vida, né? porque a gente oscila, sim, né? sim. Como vocês falaram, a gente também, cara, quando, por exemplo, vocês devem pegar muitas situações de, briga familiar, briga de sociedade, tem os temas sensíveis que não é diretamente a ti, mas tu acaba absorvendo aquela energia de assim,
Pô, que chato isso, né? Que tristeza isso. O cara fica meio bad vibes, né? A gente também tem situações assim de empresas que também não estão dando muito certo, empresas que chegaram para nós muito tarde, a gente não vai ter como poder ajudar. Às vezes é uma empresa familiar, a gente tem história sobre isso. E até as nossas próprias dificuldades dentro da empresa. Não só olhando para os dos outros, mas os desafios. Às vezes é uma meta que tu não bate, às vezes é uma pessoa que tu perde, às vezes... Poxa, tem uma série de desafios. E eu também acredito que, cara, eu tento não levar o problema, mas a minha cabeça, ela tá matutando sobre aquilo. E a mulher, ela tem o dom de conseguir, de alguma forma, passar um pouco de segurança. Apesar de o homem normalmente ter essa função dentro do relacionamento, mas a mulher, ela consegue te aconselhar, quebrar às vezes alguns, sei lá, alguns medos, algumas dores que a gente tem ok, legal. Porque eu acho que se a gente tá bem, eu pelo menos tenho esse dilema, né? Se eu tô bem no meu relacionamento, cara, eu tô contra o mundo, entendeu? Se eu tenho algum problema no meu relacionamento, reflete. Na empresa, eu não sinto que causa tanto impacto, apesar de eu ficar preocupado, mas, cara, eu vou pra casa, meu refúgio. E, claro, a gente tem sociedade também, então tu acaba dividindo muito esse peso, então tu consegue, no mínimo, antes de ir pra casa, tu já tem alguma forma de otimizar isso, né? A gente troca ideia às vezes pouco, sabe? Pô, tá difícil isso aqui, né, cara? Pô, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então tu já sai dali meio que alinhado. Resolvido, digamos. Tu ainda leva aquela missão pra casa, sozinho, mais, né? E aí tu vai lá negócio. Exato, e tu compartilha e a mulher vê com as palavras normalmente sábias e te dá, não, mas calma, tal, e... Cara, é muito importante isso, porque eu também acho que o desequilíbrio, o Flávio Augusto fala muito isso, né? A tua vida é um constante desequilíbrio. Então, tu vai ter que desequilibrar, só que tu tem que combinar os desequilíbrios. Tipo, principalmente numa fase mais inicial, eu acho, tu vai ter que combinar dentro de casa e, poxa, eu vou ter que trabalhar 15 horas por dia, eu tenho reunião à noite, eu tenho que sair e tal, em prol disso aqui. Pra pessoa também visualizar que, eu tô fazendo tudo isso aqui para nós. Nós vamos ser recompensados por isso. Da mesma forma como, por exemplo, você pai agora. Cara, eu vou precisar desequilibrar um pouco na minha empresa, porque agora eu vou ser pai, eu vou ter um filho, né? É um processo muito bonito, muitas vezes a meta de vida da maioria das pessoas. Então, eu quero acompanhar esse processo. Então, dentro da empresa, talvez eu tenha que desequilibrar um pouco. Acho que é importante ter esse equilíbrio. A gente fala muito sobre isso, né? Ouvindo aqui, refletindo um pouco, eu acho que no fim a base disso tudo em qualquer relacionamento é empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Tanto em casa quanto aqui dentro, né? Tipo, tanto como sócio, como um partner, né? Como time no todo, né? Relacionamentos, cara, em base é empatia, né? Cara, porque se tu é uma pessoa empática... O Gustavo, esses tempos, ele casou esse ano, em maio. E ele começou a construir. E, tipo, cagada, né? Difícil. Tipo, não cagada. Pô, foi bom pra caralho. Sensacional. Mas eu fiquei preocupado, cara. Falei, velho, ele tem 25 anos, tá ligado? Entende? Ele tem 25 anos. Acho que quando começou tinha 20... Quando começou a construir, tu tinha 18. E aí tu acabou com 25, porque ele construiu uma casa, quando terminou, ele... Vou montar uma escola de música. Aí montou a escola de música, aí vendeu a casa, aí começou a construir. Tipo, ficou num processo de construção por muito tempo. E, cara, eu nunca construí. O máximo que eu cheguei perto de uma construção é pela minha esposa, que é arquiteta, mas e o contato que eu tive com o Gustavo. Então, vocês já construíram? Não construí, né? Mas eu mobilei já 2 apartamentos. Eu sei como mas sabe o BO, né? O que eu chego perto de construção é pagando os boletos das construtoras, tá? Podia parar de mandar boleto. Mas é complexo. E ele foi casar, que é outro processo também. Pô, casamento, dadas as devidas proporções, nem todo mundo faz da mesma forma, mas, cara, é caro. E ele fez isso tudo ao mesmo tempo. Então, a gente conversava sobre isso. O teu tempo, né? Não, é emocional, muito, financeiro, né? Aí tu tem que fechar com o fornecedor, fazer não sei o que, tal. E cara, como é, entendeu? Tipo, essa questão da empatia, dizer, cara, tu tá bem, como é que estão as coisas? E o Gustavo compartilhava e tal, mas assim, sempre muito, muito maduro sobre o que tava fazendo, porque a gente empreender te faz crescer em diversos âmbitos, assim, né? Então, tu cresce profissionalmente, tu cresce pessoalmente, tu cresce espiritualmente. No meu caso foi assim, porque tu precisa recorrer a uma entidade que te ajude a entender as coisas da melhor forma possível. E, cara, essa questão que você falou da empatia era uma coisa que a gente tem muito um com o outro, mas foi uma fase que eu fiquei preocupado, assim. Falei, cara, tô observando, deu tudo certo, trocando ideia, e deu super certo.
Não, Deu falar super certo certo. porque a gente bota pessoas boas no nosso caminho, né? Eu acho que é isso. Tipo, foi assim no casamento, foi assim na construção da minha casa, foi assim na minha sociedade, entendeu? Sim. Então, tu achar... E ter uma pessoa do meu lado que é minha esposa, né? Então, isso faz tudo ficar mais fácil, né? Fica mais fácil. E a família e tudo mais, né? Mas é um momento difícil, mas que se o cara não tem empatia, tipo, é que não vai dar certo, né? Nunca vai dar certo. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer as coisas sem a vida espiritual delas tá ok, assim, sabe? Não sei, de verdade. Porque eu já fui essa pessoa, né? A gente fala muito sobre a vida espiritual, né? Mas não adianta, assim, cara. Tu pode ser o melhor empreendedor, o melhor dentro de casa, a melhor pessoa, né? O cara que sustenta a família, o cara que lidera uma equipe de muitas pessoas. Mas qual que está sendo o teu refúgio, né? Não no sentido de refúgio do que sobra, né? Ah, agora sobrou o tempo, o que eu vou fazer? Mas é um refúgio no sentido de fundamento, né? Qual que é o fundamento da tua vida? Porque se tu for se fundamentar a vida pelo trabalho, tu vai se frustrar. Se tua vida for dinheiro, tu vai se frustrar. Se tua vida for só o relacionamento, tu vai se frustrar. Então, Utilidade, né? qual que é o teu fundamento? Entende? E aí eu convido a quem está assistindo e quem vai assistir isso no futuro, pensar sobre isso, né? Quando as coisas não estão bem ou quando elas estão bem, para quem que você agradece? Para quem que você pede? Né? Qual que é o que importa para ti na tua vida? Ah, me importa o meu trabalho, me importa ter minha casa, o meu carro, meu relacionamento esteja bem, que a minha família esteja bem. Mas para quem que você pede e agradece isso? E como é que tu aguenta a tua vida? Entende? Quantas coisas não estão bem? Como é que tu aguenta? Né? Pensar sobre isso. Né? Como é que tá o teu lado espiritual também sobre tudo isso? Né? As coisas seriam muito mais fáceis se as pessoas de fato tivessem a vida espiritual delas certa. E entendesse o real motivo da gente estar aqui e o que realmente importa, né? Fora isso, cara, tudo é conversa. Tudo é material, construção, né? é material. Eu acho que ele começou a construção de uma pergunta, né? De uma resposta, na verdade. Da última. Eu já sei, já Saideira. percebi também. Da saideira. Ah, boa, talvez. Já deu a resposta? Não, né? deu. Tá pronta? Já ia ser cravada. Então faz outra. Já ia ser cravada. Faz outra, já pensa em outra. Tá afiado. É porque sempre que a gente finaliza o podcast, a gente finaliza com uma pergunta assim, né? Uhum. A gente trabalha com marketing, a gente trabalha com anúncio, a gente trabalha com divulgação, com propagação e tudo mais. Imagina que tu tivesse uma verba infinita, onde tu fosse aparecer em todos os aparelhos do mundo. Uma campanha que a pessoa Todo mundo ia ver. ligou a televisão, tá aparecendo aquela campanha de marketing. Campanha não necessariamente, mas é aquela ação de marketing. Só ligou o celular, apareceu essa campanha. Aquela A pessoa mensagem. olhou no painel digital, tá aparecendo. E aí o que apareceria é uma dessa. Tipo, qual é a mensagem que tu mandaria pra essa galera? Tu tem uma oportunidade de aparecer pra todo mundo, entendeu? Qual é a mensagem que tu passaria? É o único propósito que... Mas a gente tá acabando o podcast já? Não, porque tu tava numa vibe que combina, vem a combina, cagar, tá? entendeu? Não, só pra eu saber, porque daí eu tenho que saber se eu vou ter fala depois também. Ah, tá. Tem o apagar das luzes, né? Mas a questão é realmente espiritual, assim. Qual que é o nosso propósito aqui? Aquilo que Jesus manda a gente fazer, né? Tá na palavra. Tem que ler a Bíblia para entender, né? Aquilo que é o propósito de Deus pra gente aqui é levar a palavra de Deus. Evangelizar. É isso que a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para outra coisa. E aí você utiliza de vários instrumentos, de várias formas, né? Então, a gente tem... a Júlia também é bem envolvida, né? A gente tem podcast católico. Qual que é o nome do podcast mesmo? Convocação Podcast. Convocação Legal Podcast. É um podcast católico, né? Fala sobre vocação, né? A gente pode fazer isso através de eventos. Então, esse ano a gente realizou um evento para 3.000 pessoas em Blumenau, chamado Despertai, né? A gente pode fazer isso através de vídeos, através do Instagram, através de música, né? Então, a gente tem hoje grandes bandas nacionais e internacionais
que levam a palavra de Deus através. Então a gente consegue evangelizar de qualquer forma, né? E isso é o nosso propósito na Terra, né? Se for realmente ver, né? O resto é conversa. O resto é como a gente sobrevive à Terra até a gente morrer e ir para o céu, para a vida eterna, né? O resto é isso. Então, a partir disso, a gente vai atrás do nosso trabalho, atrás do nosso empreendedorismo. E, claro, a gente tem todas as regras enquanto cristãos, né? Enquanto, no meu caso, católico, de viver isso também. Então, eu não posso empreender de qualquer forma. Eu tenho que empreender conforme aquilo que convém de um cristão católico, né? Eu não vou me relacionar de qualquer forma. Vou me relacionar aquilo que é a vontade de Deus. Eu vi uma frase que, cara, me pegou muito, que é: a gente só quer os milagres, a gente não quer as cruzes. Tipo, isso pra mim é uma coisa que a gente quer pedir Deus, as graças de Deus, as coisas boas de Deus, mas o compromisso que Deus pede pra que a gente tenha, as responsabilidades de um cristão... Sacrifício, não, isso, né? Não, mas aí, pô, aí também não dá, né? Senão, normalmente é assim que a gente vive, né? E, assim, até a questão da evangelização e a internet e os meios digitais, inclusive, levam muito a evangelização para o coaching, para aquele negócio. Até a gente estava vendo um vídeo esses dias, motivacional, porque Deus quer que você se dê bem, Prospere. que você prospere, que na verdade é exatamente o contrário, tá? Não, ele quer que você é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas seguir Deus, seguir Jesus é sacrifício. Ele mesmo fala, né? Se você quer me seguir, então deixe suas coisas e carregue suas cruzes, né? É mais ou menos isso que ele fala, entendeu? Então, seguir o teu lado espiritual, de fato, como um cristão, como um católico, que é o nosso caso, não é esse papo motivacional de coaching, de vai dar tudo certo, porque Deus quer que você prospere, porque você tem que pedir. Na verdade, não, é exatamente o contrário. Você tem que largar a mão de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que você acha que é confortável, para seguir conforme a palavra dele, né? E a partir disso você vai prosperar, obviamente. Mas ele também não prometeu sua prosperidade na terra, ele prometeu a vida pós, né? A vida ao lado dele. Essa que é o teu verdadeiro propósito, é chegar após a morte e viver eternamente ao lado dele. Essa é a tua promessa, essa é a tua única garantia. Vivendo conforme Jesus viveu e o que Deus quer da gente. O resto é o que eu falo, é conversa. O resto cara, a gente tem que viver isso aqui. Estamos aqui para isso. Sim. E o propósito dele é que a gente leve a palavra, que a gente traga os irmãos juntos, né? Então a gente tem meios para isso, inclusive através do empreendedorismo, né? Então hoje eu estou falando sobre isso num podcast de empreendedorismo, de marketing, junto com os parceiros de negócio. Sim. Tá vivendo o propósito. Estou vivendo o propósito através dessa ferramenta aqui. Sim, é que o resto, eu penso assim, o resto é material sempre, sabe? Porque, tipo, se a gente quer prosperar na vida, né? Pô, eu quero comprar uma casa legal, eu quero ter um carro legal, isso vai me fazer feliz. Mas é material, tipo, daqui a pouco eu acostumo com aquela casa, daqui a pouco eu acostumo com aquele carro, e eu tô, pô, mas eu vou ser feliz mesmo o dia que eu fazer uma viagem pra tal lugar. Daí tu faz aquela viagem lá, aí tu volta. Já viajei, pô, legal, boas lembranças, mas, cara, quer saber? Daí a gente tá sempre numa busca de felicidade, mas no fim, normalmente ela é sempre material, ela nunca é algo que a gente costuma fazer, que é algo mais interno, assim, sabe? De tipo, poxa, mas será que eu preciso disso pra ser feliz? Ok, eu tenho que ter minhas ambições, eu tenho que prosperar, eu tenho que me desenvolver. Isso eu acho que faz parte. Mas isso não pode ser uma forma de tampar um buraco. E a gente tá sempre tentando tampar um buraco, sabe? Só que daí tu tampa um buraco, tu abre outro, né? Tampa um buraco, tu abre outro. Porque tu não tá te preenchendo do que deveria ser preenchido. Tu tá tentando preencher alguma coisa com outra coisa. Tu tá dando remédio errado. Entende? Então, normalmente, pelo menos é assim que eu me sentia. Eu ainda me sinto, às vezes, sinceramente. Mas, recentemente, também estou indo na igreja, eu não cresci dentro da igreja, eu comentei com vocês antes, né? Tem umas histórias engraçadas que eu não vou contar aqui. De forma alguma, não cabe aqui no podcast, né? Por trás dos bastidores. Só para os amigos, né? Mas quando a gente eu vou contar. definiu casar, não. Quando a gente falou, cara, a gente vai casar na igreja, daí a minha esposa, ela fez essa pergunta, né? Minha mãe falou, e por que a gente vai casar na igreja? Vocês não vão na igreja?
É porque, pra bater foto na igreja, porque tradicionalmente você casa na igreja, é o bonito, tal, tal. E aí a gente ficou nessa, né? E ela começou a viver. Ela foi criada na igreja, a avó dela era aquela senhorinha que cantava na novena mais alto que todo mundo, sabe? Bem afinadinha, Bem sabe? afinado. Enfim, ela foi, que é o contrário de mim, eu nunca tive essa educação. Tanto que eu só tinha o sacramento do batismo, não tinha todos os outros. E aí, pra casar, eu tive que cumprir. E aí, tá, ok, eu vou casar na igreja, então preciso ter um propósito pra casar na igreja, pra não ser só por uma questão de bater foto. E a gente começou a viver isso. E aí, através dos sacramentos, que eu já deveria ter tido, e eu comecei a ter, falei, caraca, porque eu tava, tipo assim, eu sempre conversei com Deus, eu sempre tive Deus na minha cabeça, no meu coração e tal, mas eu era um cara bem pragmático, assim, eu tava virando ateu. Eu só tinha medo de Deus ficar bravo comigo, mas eu faço essa piada. Eu era praticamente um ateu, eu só não falava pra Deus que eu tinha medo dele Eu sou ateu, brigar graças a comigo. Deus. Cara, definitivamente, assim, hoje, da forma como eu penso sobre as coisas que aconteceram comigo, as coisas que acontecem na nossa empresa, as coisas que acontecem com as pessoas que eu me relaciono, no meu relacionamento, sempre tem esse plano de fundo, assim, sabe? O porquê das coisas. Pra mim é muito novo as coisas também. Então, assim, não sou nenhum. Eu sou um iniciante ainda nessa jornada, né? Não tenho sabedoria nós nenhuma somos. sobre isso, assim. Mas o fato de tu sentir, pô, eu fui num cursilho, indicação do Gustavo, fui pra levar o meu irmão. Pra botar meu irmão próximo da igreja e tal, tal. Foi absurdo. E eu tava lá na sexta-feira, começa a sexta-feira, e eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Cara, que merda, perdão da palavra. O que eu tô fazendo aqui? Que bad vibes, assim, sabe? Não tem área de celular. Já é uma punição por si só, né? Na minha cabeça, né? Pô, vou ficar sem celular e tal. Aí sábado o dia todo. Daí eu falei, puta, cara, amanhã é domingo, amanhã acaba. E aí no domingo, meio-dia, uma ação que teve lá do cursilho, eu falei, puta, compensou. Ali foi a primeira vez na minha vida que eu senti Deus. Primeira vez na minha vida. No último dia, domingo, domingo meio-dia, próximo do horário de ir embora, porque depois do meio-dia ali já tá finalizando, né? Pra entregar ali na mesa de noite. Cara, foi sensacional, velho. Foi a primeira vez que eu vi 60, 50 homens chorando, tudo junto se abraçando. Foi a primeira vez. Em nenhum outro lugar eu vi isso. Nem na igreja eu vejo isso. Foi absurdo. Então foi ali que eu falei, opa. E aí, nesse processo de casamento, nesse sentir. E, cara, isso é bom, assim, sinceramente, porque às vezes tu entra naquele looping de eu preciso me preencher com algumas coisas. E não na mediocridade, tipo, agora. Não, Deus não quer que eu seja próspero, porque. Não nesse sentido. Eu também nem sei como é que funciona isso, sinceramente. Mas é no sentido de, pô, cara, às vezes eu tô querendo atrelar minha felicidade a alguma coisa material, alguma coisa assim, e eu sei que quando eu chegar lá eu também vou querer outra coisa. Então, ok, eu preciso prosperar e continuar. Eu só não preciso atrelar essas coisas que eu atrelo dessa forma. Eu tenho que associar de uma outra maneira. E é isso que eu venho descobrindo, assim, sabe? É isso que eu venho tentando tatear e entender melhor, assim. Vai ser tu quer responder essa pergunta da campanha, tá? Vai ser uma... Não respondeu na última vez? Na última? Na última? Ah, na última, mas... Outra, aquela já passou, meu. Tem um arcabouço. Mas ele já veio mais preparado que eu, né? Não lembrava da pergunta. Não foi lembrar aqui. Essa questão vai ser uma virada de chave, na verdade, né? A gente tem bastante experiência, eu e a Júlia falo por nós aqui, com iniciativas de acampamentos, né? De outras questões que a gente já viu muita coisa acontecer, né? Muita coisa que só vê nesses lugares. Então, o que eu digo assim, tenha a primeira experiência com Deus. Depois a gente conversa. Pra ti também foi assim, né? Foi lá também, né? Muito massa. Tanto que a minha mãe e a coordenadora foi por 10, 15, sei lá, 15 anos, uma parada assim, sabe? Muito tempo. E participa há muito tempo, né? Mas ela sempre falou quando quem tem 18, quando eu fiz 18 eu fui daí. Assim, ó, Deus, ele sempre tá aqui com a gente, tá? Ele sempre tá aqui na nossa vida. Só que como a gente não tem intimidade com ele, a gente não entende, a gente não compreende. A gente acha que é sorte, a gente acha que é signo, sei lá, né? São coisas do dia a dia, mas na verdade ele sempre está aqui na tua vida fazendo alguma coisa, né? E ele sempre está te esperando também.
Então, muita gente não tem, digamos assim, intimidade porque não vai atrás também. Sim. Aí você tem que dar o primeiro passo. Você Sim. tem que ir atrás. Você tem que... A gente estava falando de aceitar Jesus lá, né? Vou contar só essa parte. Essa é a chave da história. Não, mas é que assim, ó, eu vou contar uma coisa, né? O católico, ele aceita Jesus também, né? Porque é o nosso grande salvador, entende? Claro. Então, não tô falando de nenhuma religião aqui. Mas você tem que dar o primeiro passo também. Pô, quer tudo de mão beijada também, né? E é como a gente falou, assim, não é muito perigoso. Não utilize Deus para coisas materiais. Não utilize. Porque você pode se frustrar muito com relação a isso, né? Claro, nós temos o nosso dia a dia, a gente precisa, né? Muitas vezes vai atrás de Deus pedindo as coisas, né? A gente tem que estar muito consciente que Ele dá pra gente o que Ele quiser. Se Ele não tá te dando naquela hora, pode ser que não seja aquele momento para você. Pode ser que você tenha que aprender alguma lição aí que você não tá abrindo os olhos, os ouvidos na tua cabeça para isso, né? Sim. Então, sim. muita coisa assim. E a questão de tu falar, né? Eu sou muito novo. Cara, todos somos. O que muda é a questão da experiência. Não experiência de tempo, experiência com Deus. De momentos de experiência. De você abrir, de fato, até a tua oração, essa intimidade com Deus. É isso que vai mudar. Porque, na verdade, a conversão, nós estamos sempre em conversão. Desde o primeiro passo. Todo dia é um dia de conversão. Todo dia é um dia de tentar fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sim. A gente erra, né? E aí, cara, assim, ó, ler a Bíblia, ir na missa e entender o que está escrito lá, porque os apóstolos, inclusive, foram pessoas que erraram muito. Antes de suas conversões, depois delas também. Sim. Eles falavam, né? E ele queria seguir muito a Deus, ele queria fazer tudo. Espiritualmente ele estava muito bem, mas ele era um homem de carne, né? E o problema era isso aqui, era a carne. Sim. Né? Então, enfim, cara, é um assunto que nem eu falei, né? Antes de Sim. começar o podcast, vai ter que ser um episódio só para isso, né? Mas a gente pode marcar um assim. Lá no Eu curto. Claro, se convidar a gente vai. mas, cara, muito legal. Eu acho que é importante, é aquilo que a gente falou dos pilares para a gente poder ser próspero, e aí no entendimento de cada um o que é prosperidade e tal. Para mim, a espiritualidade entra dentro disso também. Para mim é muito lógico. Mas fica também pro pessoal aí, fica um gostinho de quero mais sobre esse assunto. Eu acho que as coisas caminham juntos. Eu acho que isso traz um pouco de serenidade pra gente, né? Um pouco de resiliência pra gente. Pelo menos pra mim, impacta dessa forma. Mas eu quero ouvir de ti também. Se fizéssemos uma campanha no mundo inteiro, o que apareceria? Cara, eu não lembrava dessa pergunta, senão eu teria me preparado. Mas teve tempo aqui, né? Eu tô meia hora falando. Deu tempo. Como é tudo... Estou prestando atenção na tua fala, né? Ele tá internalizando, né? Caraca. Advogada. Não, cara, mas primeiro eu concordo com as questões, com esse assunto profundo e espiritual. Eu acho que cada um tem um relacionamento muito pessoal com Deus, íntimo, com Jesus e íntimo, né? Então eu acho que eu sou muito de respeitar muito o que cada um tem o seu Deus, entende? E isso é muito de mim, né? Então eu respeito, eu tenho o meu Deus que eu converso diariamente também, é uma questão de que eu consigo perceber todas as graças que são dadas por ele, então isso é um dos fatores, sem dúvidas, que me movem também, tá? Mas muito, muito bom ouvir o papo aqui desse mundo espiritual, que, como vocês falaram, eu acho que vai um dia inteiro aqui. Nossa, e é pouco ainda, né? Pouco. Mas, enfim, gente, em relação... Eu vou ser bem breve e objetivo numa frase que eu não me recordo, mas como aqui é tudo improvisado, eu vou falar ou menos que eu me recordo dessa frase, que vai muito de encontro ao que até tu estavas falando ainda há pouco. E é uma frase mais ou menos assim: o seu mundo é um espelho seu. Que é muito o que tu estavas falando, ô Luiz. Cara, que muitas vezes, se você internamente não está bem,
o teu mundo não vai estar bem. O teu relacionamento com as pessoas não estará bem. O teu trabalho não estará bem. Seja você um empreendedor, seja você um funcionário público, seja você um CLT. Então, eu acho que assim, ó, se você não tá bem consigo mesmo, eu acho que mesmo tendo saúde, mesmo tendo uma boa casa, um bom carro, boas viagens, bons amigos, não adianta, você nunca vai estar satisfeito. O lugar que você está nunca vai ser o suficiente. Então eu acho que a partir do momento que você tá bem consigo mesmo, internamente, não está uma bagunça, o seu mundo se torna algo bom. Até às vezes, as suas dificuldades, que era o que estávamos falando, que ocorrem na nossa vida por um motivo, se tornam algo para aprendermos com isso, né? E mudarmos e evoluirmos como ser humanos, como cristãos, né? Então é essa a frase que eu deixo aqui. Pô, muito boa, tá? Pô, sensacional, Muito caraca. boa, faz muito sentido. Foi profundo também, hein? Porra, Gustavo, é isso? é isso, né? Tens alguma coisa pra falar depois desses dois advogados, não? Tô pensando muito aqui. Pô, eu fico imaginando como é que deve ser uma discussão entre advogados, né? Não dá. Cara, o argumentativo, oratória e posição aqui, ó, os caras deve ser Aulas. difícil. A minha Eu esposa não quero agradece. passar por isso. Eu não quero passar por isso. Pessoal, Quero contratar eles pra fazer isso por mim. exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer para quem ficou até agora nesse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Para quem quiser seguir vocês nas redes sociais, como é que encontra lá do escritório, o pessoal, o que O vocês do quiserem escritório é o Instagram, que é o que a gente mais movimenta, mas tem LinkedIn também, né? passar. Perfeito. Mas é @mais.sapelli, né? Então é o sobrenome do Bruno, meu sobrenome, né? E o meu Instagram pessoal é @g.sapelli. O meu é @BrunoMais. Levou uma liga, né, cara? Conseguiu pegar o arroba com o teu nome? É difícil, né? Eu Legal, não peguei né? o meu. Apesar que de vez em quando me confundem lá, Bruno Mars, alguém me Tá fraco a comparação, velho. Inclusive faz aniversário hoje, né? Hoje, né? Bota um R lá, eu sou marcado uma foto. Como é que é o podcast mesmo? Só pra gente divulgar de novo? Convocação Convocação Podcast. Então Podcast. segue lá também. O Instagram também é Convocação Podcast. No Instagram, no YouTube, assistam lá. Inclusive, desculpa Vai te lá, cortar, o episódio que foi gravado hoje foi hoje, né? O da Santa Missa? Sobre perguntas sobre a Santa Missa. Ah, legal. Né? Então, se eu bato palma, se eu não bato, se eu me ajoelho, se eu não Cara, me essa é ajoelho. uma dúvida. Não é ao vivo, só sai segunda-feira. Não, perfeito. O pessoal vai acompanhar. Isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, né? Quando eu fico em pé, quando eu bato palma, oremos, eu sei que tem que ficar em pé. Isso é uma coisa que eu já aprendi também. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado. @Zai Digital ou zaidigital.com.br para quem quiser contratar uma assessoria de marketing e vendas. É só preencher lá o formulário através do QR Code. Tem QR Code, né? QR Code? Perfeito, que o nosso time entre em contato. É isso? É isso aí, pessoal. Obrigado, Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, abraço. Abraço.